Leitura Bíblica Anual, leitura de número 147 do 261, e hoje leremos segundo livro dos Reis, 9 e 10, Salmo 49 e Mateus 7. Segundo Reis 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolha de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faze que ele se levante no meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. E toma a almotolha de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei a Acabe todo varão, tanto encerrado como livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-no-lo saber. E disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomou cada um a sua veste, e pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú. E o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai,
O Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para o Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. 2 Reis 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas, olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam parar diante dele, como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei, faze o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a sua carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab:
Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse, vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú, consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse, e entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas, tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal, examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes, se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da guarda e aos capitães, entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste à casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Salmo 49. Ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura,
Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem, quando faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com o que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas.